Inês Domingos e Pedro Ortigão Correia são convidados deste Fez de Contas. Boa tarde aos dois, obrigado por estarem aqui. Inês, começo por si, começo por este leilão de dívida de Portugal. Mais uma vez, uma redução significativa nos juros, mas isto são ainda efeitos da cedência de liquidez do BCE ou podemos dizer que há aqui, de facto, mais confiança em relação a Portugal? Eu acho que há dois efeitos. Há nitidamente um efeito da cedência de liquidez do BCE, mas repare que isso poderia ter sido usado para comprar outros títulos de dívida que não a dívida portuguesa. Por isso acho que também há um efeito positivo, enfim, reflete uma melhoria na opinião dos analistas sobre a economia portuguesa. E aqui eu acho que, porque tem havido vários elementos que têm vindo a suportar esta melhoria, não foi só este leilão de março, foi também o leilão de fevereiro, em que a quantidade emitida já tinha sido o dobro daquilo que estava previsto no plano que é feito pelo IGCP no princípio do ano, para o primeiro trimestre, e por isso já se tem vindo a assistir desde o princípio do ano a uma grande melhoria nas emissões de dívida, tanto em termos de taxas de juros como em termos de montantes emitidos e os rácios de procura relativamente à oferta. Portanto, acho que há aí um fator muito positivo e é certo que tem em parte, nós só saberemos se isto se tem verdadeiramente um impacto significativo se isto continuar a acontecer durante todo o ano e não simplesmente agora que houve um balão de liquidez, neste caso. Mas eu acho que é realmente bastante positivo e há vários sinais que a economia portuguesa continua bastante mal. Poderá, pelo menos na opinião dos analistas, há uma certa expectativa que as coisas estejam a melhorar ligeiramente. A macrometria produz um inquérito que os resultados preliminares saíram hoje, mostram de novo uma melhoria das expectativas, ainda que dentro de um patamar, enfim, um bocadinho triste e conservador. Mas uma melhoria, sem dúvida. Mas este leilão, por exemplo, ocorre um dia depois de se conhecerem os dados da execução orçamental. O mercado, nesta altura, não olha ainda muito para os números da execução orçamental? Os números de execução orçamental é preciso sempre ter alguma atenção no princípio do ano. Os números de execução orçamental são geralmente muito diferentes do que é efetivamente o déficit das administrações, porque a forma de contabilidade é diferente, é contabilidade pública e não contabilidade nacional, tem imensos efeitos temos de fazer imensos ajustamentos sazonais, que não são feitos, mas deveria ser feito e não é difícil de fazer. Há imensos fatores temporários que podem afetar. Quando é que foi pago o IRS no ano passado? Quando é que vai ser pago o IRS este ano? Portanto, há imensos fatores que no mês a mês podem afetar. É certo que se ao fim de muitos meses a execução orçamental continuar a correr pessimamente, não é muito positivo. Dizendo isto, eu acho que a opinião geral é que a execução orçamental irá começar a transmitir ou a mostrar, a refletir uma imagem melhor, porque a percepção que se tem é que está a haver algum impacto realmente nas contas públicas dos esforços que têm vindo a ser feitos. E sobretudo, eu acho que essas medidas, também era bastante óbvio, vão se sentir mais este ano. Em 2012 não se sentiram tanto até agora e vão-se começar a sentir mais em 2012. Portanto, vamos ver. Eu acho que ainda é cedo para tirar grandes conclusões. Precisamos de mais meses de execução orçamental, mas são dados fundamentais para quem quer voltar em setembro de 2013 a uma emissão mais longa. De facto, vai ter que ter as contas em ordem. Eu acho que o bom destes últimos 2 meses, enfim, a consequência depois também desta liquidez toda que foi cedida por parte do Banco Central Europeu, que basicamente foi o que deu a volta e o que retirou esta pressão de cima do mercado, mas na consequência dessa ação do Banco Central Europeu, que aliviou a pressão toda que existia sobre a banca na Europa, e enfim, pois era a banca que iria provavelmente provocar uma ruptura do euro, essa pressão tem-se tornado até bastante positiva para nós, porque fez aqui uma espécie de uma clivagem daquilo que estava a ser o caminho da Grécia e aquilo que está a ser o caminho de Portugal. Eu estou convencido que pela primeira vez começamos a ter sinais de que o mercado começa a olhar para nós de forma totalmente diferente daquela que olha para a Grécia, porque de facto deste lado vê estas políticas a serem implementadas e do lado da Grécia aquilo que nós temos visto e, portanto, para Portugal seguir neste caminho e ser capaz de se financiar em 2013, vai ter que manter esta política orçamental, que, enfim, como foi dito... Mas falta vermos ainda esses sinais no mercado secundário nos prazos mais elevados. Olhamos para as taxas a 2 anos, 5 anos... Mas isso vai ter que Portugal que ir ao mercado. Uma das cláusulas, uma das preocupações que tem a Troika em relação ao financiamento das economias é garantir que no final do programa elas têm capacidade para se financiar sozinhas e, portanto, vai ser mais próximo do final deste ano, muito provavelmente em setembro deste ano, que nós vamos ter noção se Portugal vai ser capaz de se financiar no espaço de um ano. Aí vai ser mais ou menos a data mais sensível para saber se somos capazes de nos financiar. Porque quando chegarmos a setembro de 2013, temos uma tranche de cerca de 10 mil milhões que vamos ter que ir buscar ao mercado
porque este pacote dos 78 mil milhões já não chega para pagar. E, portanto, essa tranche que vamos ter que ir buscar vai ser em setembro de 2013 e, portanto, convém nós termos noção, um ano antes, se nós já conseguimos ter essa capacidade de financiamento ou não. E aí vai ser uma fase em que, mais uma vez, nós vamos ter que ter o trabalhinho de casa todo muito bem feito, mas o mercado depois tem que lá estar com a capacidade para assumir risco, que pelos vistos, pelas taxas que foram praticadas hoje no leilão, tudo indica que a pressão tem aliviado, mas eu acho que essa pressão, o facto de ela aliviar, vem muito mais dos fatores externos do que propriamente dos fatores internos. Tem muito mais a ver com esta injeção de liquidez do Banco Central Europeu, que aliviou a tensão dos mercados de dívida e fez com que este risco soberano que imperava sobre o mercado aliviasse ligeiramente. Portanto, não é tanto o bom trabalho que nós estamos a fazer, é mais o reflexo da conjuntura internacional, mas o bom trabalho vai ter que continuar a ser feito. E depois desse impacto das cedências de liquidez do BCE, já chega, de facto, de liquidez, como dizem estes analistas consultados pelo Bank of America, Merrill Lynch, corremos o risco de também entrarmos aqui num excesso de liquidez. É um risco grande. Nós sabemos que os excessos de liquidez provocam sempre movimentos absolutamente terríveis para a economia. E nós temos o exemplo, enfim, no caso do Brasil, todos estes governos do Sarney, do Collor, etc., que basicamente, ao imprimirem notas, acabaram por criar processos hiperinflacionistas e nem precisamos ir muito para trás na história e ver o que aconteceu nos outros países, nomeadamente na Alemanha. E, portanto, esta questão do imprimir notas pode ser muito perigosa se não for feita com algum cuidado. Neste momento, esta cedência de liquidez, o Quantitative Easing 2, já se fala no 3 e no 4 nos Estados Unidos, não é uma simples impressão de notas. Vem basicamente substituir a liquidez que desapareceu do sistema. Porque até aqui a economia era financiada com base em trocas constantes entre os agentes económicos e em cedência constante de liquidez entre a banca, que ficou parada depois destes eventos da Lehman e com o surgir da crise europeia, então aí na zona da Europa, travou às 4 rodas e não houve mais liquidez. E, portanto, esta cedência de liquidez por parte do Banco Central não é mais do que um mecanismo de substituição daquela que deixou de existir por parte dos bancos. Ora, há uma diferença entre o Banco Central Europeu e a Fed. A Fed tem mandato para poder fazer esta impressão de liquidez. O Banco Central Europeu não tem. E, portanto, há aqui sim umas malandrices que o Banco Central Europeu vai fazendo. Primeiro financia os bancos e depois os bancos compram dívida. E outra das malandrices que eles fazem é, através da linha de swap junto do Fed, eles irem buscar dinheiro junto do Fed para comprar dívida pública europeia, porque eles próprios diretamente não podem fazer. Portanto, é como se o Banco Central Europeu estivesse ali uma espécie de lavagem, de uma lavagem de dinheiro através das emissões feitas da própria Fed nos Estados Unidos. E, portanto, toda esta injeção de liquidez, o cálculo tem que ser muito sensível, porque ela tem que ser exatamente na mesma proporção daquela que deixou de existir, porque os bancos deixaram de emprestar entre eles. Se ultrapassamos esses limites, então podemos correr aqui no risco de ter um problema causado por um excesso de massa monetária. Inês, e alguns analistas também já identificam um efeito perverso desta cedência de liquidez do BCE, que é uma cedência a troco de colaterais, é que os bancos podem começar a ficar sem colaterais para voltarem a emprestar dinheiro entre si. Portanto, isto pode atrasar também aqui um regresso ao interbancário. Faz sentido esta leitura? Faz sentido, porque realmente quando se oferece dinheiro a 1%, como o BCE está a fazer, nitidamente há uma distorção. Um grande problema das políticas quantitativas, para além do que referiu o Pedro, que é da hiperinflação, um conhecido, aliás, a relação é extremamente conhecida e muito testada, infelizmente, existe este problema da distorção do mercado. Sempre que um Banco Central, aliás, qualquer autoridade política, económica, digamos, intervém muito em qualquer tipo de mercado, tipicamente pode conduzir a distorções. Nós vemos muitas distorções no mercado, enfim, na economia em geral, quando se fala de política orçamental, mas nitidamente também há uma distorção aqui a nível do mercado interbancário, porque não há incentivo nenhum para os bancos emprestarem uns aos outros, ou quando têm a liquidez a 1% do BCE. Por isso, nitidamente, isto é um problema para o mercado interbancário. Portanto, eu acho que, também tem sido um problema, por exemplo, no caso da Federal Reserve, é uma situação um bocadinho diferente, porque o que eles fizeram em termos de quantitative easing foi a última operação deles, que é a chamada Operação Twist, que eu acho fabuloso o nome, que foi trocar títulos de curto prazo por títulos de mais longo prazo. Eles ainda fizeram uma coisa mais extraordinária, que foi pôr toda a yield curve a níveis baixíssimos, o que cria outro tipo de distorções ainda sobre o quanto vale o capital no longo prazo, etc. Por isso, todas estas operações, eu acho que há um grande desejo, apesar de terem todos tido esta necessidade, os bancos centrais, de intervir de forma muito significativa nos mercados, e eu concordo com o Pedro que acho que era necessário, não se podia escapar a isto, e tanto na Europa como nos Estados Unidos havia um problema muito sério de liquidez. Acho que estamos agora na situação em que, quando isto tudo correu bem, que felizmente correu,
os bancos centrais estão todos a pensar em como é que vamos sair desta, porque não é fácil sair. Como é que se faz esta transição de forma suave, não é? Exatamente. De retirar estes estímulos. Porque quando nós entramos num esquema em que toda a gente está habituada a ter este dinheiro todo tão livremente, retirar, é no fundo um bocado a história dos direitos adquiridos. Enfim, eu acho que o ser humano gosta muito dos direitos adquiridos. Como é que vamos retirar isto? E não vai ser fácil e é preciso começar a preparar o mais rapidamente possível, assim que for completamente óbvio que a situação normalizou. Por enquanto ainda não me parece que seja bem o caso. Mas eu acho que a partir do verão começa a ser muito necessário pensar como é que se vai normalizar. Mas o mercado parece estar já um bocado viciado, de facto, nestes estímulos. Aliás, viu-se na última apresentação da FED que houve alguma desilusão dos investidores, porque a leitura para a economia até foi boa, o que era sinal de que não viria tão cedo um quantitative easing 3. Enfim, o que os bancos centrais vieram fazer foi basicamente substituir o excesso de liquidez que foi lançado para o mercado por parte das instituições financeiras que, graças à sua criatividade, foram capazes de criar máquinas de multiplicar dinheiro. Teve um lado positivo, porque levou liquidez a sítios onde ela antes não existia, e se hoje em dia temos os emergentes a crescer como crescem, foi graças a toda essa criatividade financeira, mas o outro lado da moeda é que pode ter levado a exageros, e nós vimos os exageros a que isso levou com a história toda do subprime nos Estados Unidos. Mas o mais complicado é este processo de transição, que vai ser extremamente complexo, que é como é que nós, esta água que foi toda fornecida por este canal, nós vamos fechar esta torneira e vamos tentar substituir por outra que venha por outras vias de forma mais natural, porque aqui era puramente artificial e a outra vai ter que ser uma água mais natural que venha diretamente do normal funcionamento do mercado. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 tem exatamente a ver com aquilo que a Inês comentava, com a perversão dos incentivos. E a partir do momento em que nós temos intervenções na economia que alteram os incentivos naturais, nós podemos estar aqui a criar problemas de longo prazo. Ou seja, hoje em dia, o facto de termos as yield curves flat nos Estados Unidos coloca-nos uma questão extremamente complexa, ou seja, porque qual é o incentivo que eu tenho, sendo capitalista, de emprestar dinheiro a 10 anos, quando a taxa praticada a 10 anos é exatamente a mesma taxa praticada há um ano? Ou seja, qual é o meu incentivo para eu ter capital de longo prazo? Muito pouco ou nenhum. E isso não é sustentável no longo prazo. A partir do momento em que nós mexemos nestes incentivos na economia, podemos estar aqui a criar movimentos complexos. E este quantitative easing, que não foi mais do que substituir dívida de longo prazo por dívida de curto prazo a preço de dívida de curto prazo, pode ter facilitado um bocadinho aqui as contas ou injetar a liquidez no sistema, mas criou aqui um mecanismo meio perverso na forma como o capital é remunerado. E se a forma como o capital é remunerado é mexida de forma artificial, o mercado arranja sempre uma maneira de voltar outra vez a colocar o risco onde ele tem que ser, porque se eu de facto vou emprestar dinheiro a prazos muito mais longos, a não ser que eu no prazo muito curto esteja a passar por um processo inflacionista, esse prazo mais longo vai ter que ter uma remuneração superior porque há um risco superior associado a um prazo mais longo. E não é sustentável de forma artificial manter estas taxas durante muito tempo. Portanto, esse é um risco sério. Agora, esta é toda a questão financeira que está em cima da mesa, mas a verdadeira questão, e nós repetimos sempre isto aqui muitas vezes, é a questão económica. É porque andamos todos a olhar para temas de tesouraria e de caixa, mas esquecemos que o mundo tem que crescer. E se o mundo parar de crescer, então todo este problema de tesouraria vai ter uma amplificação muitíssimo maior. A grande questão hoje em dia é que este problema de tesouraria na Europa pode estar a criar uma situação de crise económica na Europa que vai inevitavelmente afetar a China pelas relações comerciais que existem e a China, por sua vez, vai afetar os outros países emergentes dos quais vai importando matérias-primas. E muito rapidamente entramos aqui num warp que pode ter... E como é que o mundo vai lidar agora com esses sinais que já chegam da China de abrandamento e também do Brasil, que está com uma economia mais... Enfim, há aquelas teorias típicas da substituição do consumo externo pelo consumo interno, e todas estas economias têm uma população massiva na classe média. Enfim, depois há aquelas teorias mais Armageddon que dizem que se todos os BRICS tiverem os mesmos padrões de consumo dos ocidentais, eram precisos 6 planetas Terra. Mas enfim, eu não vou por esses caminhos. O que há de hoje em dia, como, enfim, mais em termos de políticas macro, é que no mundo ocidental existem basicamente 2 tipos de políticas para incentivar ou travar as economias, que são políticas orçamentais, ou mexendo nos gastos, ou mexendo nos impostos. Enfim, já vimos que mexendo nos gastos, esta história dos keynesianos ficou enterrada a partir do momento em que as pessoas perceberam que isto com fronteiras não é bem a mesma coisa. E depois temos as políticas monetárias, ou seja, através do preço do dinheiro, nós podemos incentivar a economia. O mundo ocidental gastou esses cartuchos, não há a menor dúvida. Já não há grande margem nem para expandir gastos, nem para reduzir impostos, e não há muita margem para também mexermos depois do lado monetário e baixarmos taxas de juros, porque elas não só já estão aos níveis mais baixos, como até as rotativas estão a trabalhar 24 horas. No entanto, nos mercados emergentes, nós ainda temos margem e trunfos para gastar nesses dois, tanto do lado da China como do lado dos países da América Latina, nomeadamente do Brasil. Ainda existe política orçamental para ou aumentar gastos públicos ou reduzir impostos, e de um ponto de vista monetário ainda há margem para baixar essas taxas de juros. E, portanto,
estes dois trunfos a funcionarem em simultâneo podem vir novamente outra vez a animar a economia como um todo. E não nos esqueçamos que, apesar da Europa estar a passar por uma crise, a Europa tem uma história absolutamente secular naquilo que é a criação de valor, capitalismo, riqueza, etc. E, portanto, é uma questão momentânea. Nós não estamos a deitar a toalha ao chão na Europa como se de repente tivessem deixado de existir capitalistas e boas empresas e boas ideias. Elas continuam a existir. No entanto, estamos numa fase de estrangulamento, de ajuste também dos níveis de produção e de procura que baixaram cá comparativamente com o resto dos países emergentes. E mesmo em relação aos emergentes, Inês, ainda hoje o FMI dizia que algum abrandamento na China até pode ser saudável para que o crescimento futuro seja mais sustentável do que continuarmos com este ritmo de crescimento a 2 dígitos. Eu estava a ouvir falar o Pedro e estava precisamente a pensar isso. É que um abrandamento pode não ser negativo, nomeadamente na China, porque reparem que a China tem um problema muito complicado, que é o problema da inflação, que politicamente é mal tolerado e por um motivo muito simples, porque a inflação na China conduz a grandes problemas sociais e políticos que depois podem, enfim, resultar em respostas também infelizes. O que implica que os governos, os políticos, enfim, os responsáveis pela política económica na China e mundial, estão sempre constantemente muito preocupados com a questão da inflação. Ora, acontece que a inflação na China realmente estava bastante elevada e esteve bastante elevada durante muito tempo. E um certo abrandamento não é normal. Eu acho que um problema também e às vezes acontece nos mercados, um problema quando se fala de crescimento é que se pensa que o crescimento vai ter que sempre ser enorme e para todo o sempre. E as políticas orçamentais e monetárias existem para fazer o crescimento ser sempre aquilo que nós queremos ou achamos que deve ser. Esquecendo-se um bocado que existe uma espécie de crescimento potencial ou tendencial, que ninguém sabe exatamente o que é, mas que se tem uma noção que não é certamente crescimento de 20% para a China durante 50 anos e, portanto, há uma certa tendência para esse produto potencial até ir diminuindo à medida que as economias se tornam mais prósperas. Portanto, numa perspectiva de muito longo prazo, não se pode esperar que a China durante os próximos 20 anos, continua a crescer a 15%, não é razoável. E, portanto, vai diminuir. É normal que o faça e até é positivo, porque repare-se que a inflação também tem vindo a diminuir com isso. Um crescimento sustentado. O que eu acho que os economistas, eu sou economista de base, portanto, os economistas, quando olham para as economias, pensam não tanto o que é que nós podemos fazer para continuar a manter aquilo completamente sobreaquecido, o que é que nós podemos fazer para fazer com que o crescimento seja sustentado. E no caso da China, haveria muitas reformas a fazer, no caso do Brasil, haveria muitas reformas a fazer para manter uma taxa de crescimento muito elevada. Por enquanto, se não se fizer essas reformas, vai naturalmente baixar e até é bom. E no Brasil, a perspectiva também é a mesma e a política será a mesma? Não, em relação à China e ao Brasil, estamos a falar aqui de situações semelhantes? Estamos a falar sempre de situações... são muito diferentes, não é? Obviamente, colar todos os emergentes na mesma fotografia é um erro, obviamente. Mas eu acho que há um problema, e vejo dos dois lados, e talvez menos na China, porque na China estão mais preocupados com a inflação, vejo um bocado dos dois lados, e aconteceu muito em Portugal, em que uma pessoa não... As autoridades políticas, de política económica, que mandam na economia ou que gerem a economia, não aceitam a redução do produto potencial, do produto tendencial. E não aceitam isso ou não reconhecem, nós a economia temos toda uma parte da análise económica que se dedica a estudar os erros e os atrasos na política económica. Há imensos atrasos até reconhecer que nós estamos no caminho certo ou não. Primeiro, não sabemos se o que está a acontecer é uma redução cíclica ou uma redução de potencial. Depois, o tempo que demora a reconhecer isso, depois de reconhecer isso, porque os dados demoram anos a chegar, mas depois de reconhecer isso, o que é que se vai fazer? Semanas e semanas a pensar no que é que se vai fazer. Depois, o que é que se vai implementar efetivamente? A política orçamental demora pelo menos um ano a implementar, não é? A política monetária ela tem... Portanto, todos estes atrasos contribuem para o facto que, efetivamente, demora muito tempo a tomar a decisão certa e muitas vezes já não é certa. E é isso que é preciso ter muito cuidado quando dizem que economias crescem muito rapidamente. E a tendência muitas vezes é tentar tomar medidas mais rápidas, nomeadamente atuando ao nível da moeda. E ainda nas últimas semanas vimos que o Brasil voltou a adotar um discurso mais agressivo em relação à defesa do real. Essa é também uma reação natural. Eu acho que isso, enfim, quando chegamos a estes momentos. Eu estava lá quando esse discurso foi feito, mesmo antes da viagem, antes da Dilma à Alemanha. Eu acho que foi mais um discurso que teve a ver com política interna e das procuras de apoio que ela tem, do que propriamente um discurso lá para fora. Enfim, houve assim uma noção
de que este imprimir notas na Europa ia destruir o valor no Brasil porque ia fazer apreciar a moeda local. Portanto, foi mais um discurso de política interna do que propriamente política externa. Há uma preocupação séria no Brasil da apreciação do real, porque já as importações são demasiado caras, porque eles têm os impostos às importações muito elevadas, mas se isso continuar, então isso pode haver ali um receio de haver uma inflação importada por via das importações no Brasil. Portanto, eles têm imenso cuidado com esse facto, porque sabem que existe um custo real para eles por ter uma apreciação da moeda. E, portanto, a política automática que eles fazem é controlar, primeiro esterilizar a apreciação do real diretamente com intervenções no mercado da FX, a outra tem a ver com a imposição de um imposto, que é o único imposto que eles conseguem alterar em 24 horas sem aprovação do Senado, que é o imposto sobre operações financeiras. Esse imposto já chegou aos 6%, mantém-se aos 6%. O que eles fizeram nestes últimos afluxos de capital foi aplicar esse imposto a investimentos superiores, ou a investimentos até 3 anos no Brasil. E, portanto, é uma forma de travarem todo este dinheiro que se reloca, o fluxo de capital àquela economia, para evitar uma apreciação muito rápida. No Brasil, a principal preocupação, até aqui, tem sido a preocupação da inflação. Mas essa inflação lá agora é tida como uma inflação benigna, andará à volta dos 5%, 6%, está sob controle. O que eles querem neste momento no Brasil é ter uma taxa do Banco Central que possa vir mais tarde funcionar como um mecanismo de controle económico. Porque até aqui a taxa do Banco Central, a única preocupação era muito mais a ver com o estoque monetário e com o controle da inflação. Hoje em dia, como ela já está mais controlada, eles querem ir baixando essa taxa, de maneira que essa taxa mais tarde comece a funcionar não de forma pró-cíclica como funciona agora. Ou seja, no Brasil, se eles aumentarem a taxa de juros, eles não arrefecem a economia. Eles aumentam a riqueza porque a taxa de poupança é muito grande. E, portanto, é o único Banco Central que tem um efeito contrário. E, portanto, eles querem contrariar essa medida, começar a reduzir um bocadinho essa taxa de juros, e foi o que aconteceu nas últimas 2 semanas. Já está neste momento em 9,75, já esteve em 8,25 em 2008, depois voltou outra vez a subir, e, portanto, o caminho deles vai ser um caminho muito mais próximo dos bancos centrais norte-americano, que terá ali um duplo mandato. Mas o mais importante daquela economia agora é como é que ela vai passar a ser uma economia maioritariamente exportadora para uma economia de consumo interno. E, de facto, aí é que está a beleza daquele mercado, não só um mercado que é totalmente sedentário em todo tipo de matérias-primas, desde agrícolas a matérias-primas minerais, como é um mercado que de repente tem 100 milhões de pessoas na classe C a consumir. E isso é absolutamente extraordinário. Agora, enfim, terão que vencer todos, terão que aprender com os erros da Europa, de tentar não dar demasiados benefícios adquiridos, de não terem processos ao Estado, de não terem processos demasiado complexos e burocráticos, e para que, de facto, aquele investimento em infraestrutura acabe por funcionar. E se isso acontecer no Brasil, então teremos uma economia muitíssimo mais pujante do que aquela que temos hoje em dia. E mais um motor para toda a economia mundial. Toda a economia. Pedro Ortigão Correia, Inês Domingos, obrigado pela presença neste Fecho de Contas. É tempo de fazermos aqui uma curta pausa. Na segunda parte vamos atualizar os dados de fecho de Lisboa e também das principais praças europeias. Até já.